Hello guys, meu nome é Carla Cristina, eu estudo no Instituto Federal. Atualmente eu estou no terceiro ano de TADS, que é Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Godot. Partindo aqui para um pouquinho dos pilares da Godot, são 4. Existem nós, árvores, cenas e sinais. Os nós são como se fosse a menor unidade de funcionamento do seu jogo. E meio que tudo que você colocar no seu jogo vai ser um nó. Por exemplo, detectar alguma colisão, tocar algum som, desenhar uma imagem, criar um player. Então, assim, coisas básicas assim, tipo, é nó. Você vai criar um nó. Existem também as árvores, que servem para organizar esses nós, né? É uma organização de pai e filho. E ela serve para também ditar a ordem de funcionamento do jogo. Temos também as cenas, que são um conjunto de nós. E uma cena pode ser, por exemplo, a fase 1 do seu jogo, a fase 2, ou o pause, o menu, sabe? Então, tipo, isso que são as cenas. No caso, são conjuntos de nós. Filosófico. E também a gente também tem os sinais. Para explicar os sinais, eu vou fazer uma analogia, que seria, por exemplo, eu tenho um player e eu tenho um espinho. E eu quero que se o player encostar no espinho, dê algum dano. Então, o player vai tocar no espinho, o espinho vai emitir um sinal pro player e decorrente da resposta desse sinal, por exemplo, tocou, né, vai ser o sinal, vai dar positivo, e daí a gente vai descontar o dano, né, no código do personagem. Então, assim, essa comunicação entre o espinho e o personagem é um sinal, né? No caso, seria a comunicação de objetos. Esse foi o exemplo, acho que mais fácil de entender que eu achei. Pesquisando o Godot aqui na internet... Não, internet não, né? Calma lá. Pesquisando o Godot aqui na internet, a gente tem aqui o... Eita, pega, cria uma nova página. A gente tem aqui a página principal deles e opções para download, né? De Windows, Mac, Android. Também tem a documentação da Godot. Aqui a gente vai usar a versão 4.7, que daí é a única, que daí é a última versão. E, enfim, tem bastante coisa aqui na documentação, vale a pena dar uma olhada se você quiser aprender um pouco mais. Antes de partir para a plataforma realmente, eu queria deixar avisado que para fazer o jogo a gente precisa de assets, que são os designs do jogo. E para isso eu usei assets disponível na internet de graça. Então tem esse site, né, AssetsScan, e também tem esse itch.io, que foi onde que eu peguei esse daqui, que eu vou usar mais depois no tutorial do jogo de plataforma. Lembrando que os assets vai ter que ser de plataforma, porque o jogo também vai ter que ser o jogo também é de plataforma. Abrindo aqui então a Godot, ela vai aparecer essa janelinha e tem os botões de criar, importar e escanear. E aqui fica listado os seus jogos, né? Se você já tiver algum jogo, vai ficar listado aqui. Aqui a gente coloca o nome do jogo, a gente aperta aqui no último botão. E aqui você pode escolher o caminho do seu jogo. A gente clica em criar e vai abrir essa janela. Clicando ali em cima em 2D, né, a gente consegue ver aqui um quadradinho azulzinho, roxo e verde. Aqui em cima temos as opções de cena, projeto, depuração, editor e ajuda. Aqui é onde que fica a cena e a gente cria os nós. Por exemplo, cena 2D, outro nó, e daí tem vários nós aqui 2D. Aqui embaixo é onde que fica o nosso mini gerenciador de arquivos do jogo, que a gente separa em pastas, né? Para colocar algum asset no jogo, a gente tem que colocar nessas pastas e é importante deixar organizada. Aqui na direita eu não tenho nada selecionado, mas é onde que aparece os sinais existentes, grupos e o inspetor, que seria as funcionalidades que tem no objeto selecionado. No caso,
pode ser um player, pode ser um espinho e etc. Aqui a gente pode adicionar esses nós. E eu vou criar o player, então eu vou adicionar outro nó. A gente vai em Node 2D. E em Character Body 2D. Aqui embaixo a gente clica em criar. E aqui vai estar aparecendo no inspetor, né, que são as propriedades desse objeto, né, o character. No caso, vamos trocar aqui para player. Perfeito. A gente vai criar uma pasta aqui no res. A gente vai criar assets. Dentro de assets, a gente coloca imagens. E aqui a gente coloca player. Eu selecionei aqui alguns assets pra gente usar. Tem esse daqui, que é o que foi o que eu peguei. Mas eu vou usar esse rosinha porque eu achei bonitinho. Então a gente coloca... A gente arrasta aqui no player. Tá, já foi o hit. Agora... Opa! Meu Deus! Hit, idle, run e jump. Aí, bonitinho. Aí aqui dentro a gente pode também criar outra pasta para coletável. Cadê? E aqui a gente pode colocar a nossa moedinha. Beleza. Aqui nas imagens de novo, a gente pode colocar plataformas, e aqui a gente pega de novo e vai colocar lá. Ah, tá aqui. Aí a gente vai pegar aqui e vai arrastar para plataformas. Que no caso esse daqui é o que eu peguei gratuito na internet e tem vários bloquinhos aqui. Ok. Ok, agora a gente tem aqui bonitinho, né, assets, imagens, tudo de coletável, tudo de plataforma e as animações do player. E como a gente colocou aqui esses sprites, eles são animações, a gente precisa adicionar um nó filho. Aqui, ó, Animated Sprite 2D. Ok. Clicando nele aqui, a gente pode vir aqui, em vez de vazio, a gente coloca Sprite Frames. A gente coloca Sprite Frames, e daí, clicando de novo, aparece essa telinha aqui embaixo. A gente vai aqui na esquerda, no caso eu já tenho aqui, né? Vamos colocar o idle, que é parado. Aqui a gente vai nessa gradinha aqui embaixo. A gente vai em Assets, Imagens, Player. É o idle? Cadê? Não, é esse aqui. Abrir. E aqui você vê que ele tem essas gradezinhas. E horizontal são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na vertical é apenas 1. Aí ele vai separando bonitinho todos os quadradinhos. E aqui a gente seleciona na ordem que a animação vai ser, né? Na ordem da animação. A gente pode selecionar aqui bonitinho. E ele já instanciou aqui o bonequinho. E daí aqui fica bonitinho as animações. Só que você tá vendo que ele tá meio feio, né? Pra arrumar isso, a gente vai vir aqui em textura. Primeiro, a gente vai trocar por esse segundo. Ó, agora ele tá mais bonitinho.
E a gente pode apertar nesse botão aqui, que ele vai fazer a animação. Mas tá vendo que tá muito lento? A gente pode trocar aqui no FPS. Aí, ó, tá mais bonitinho. Entendeu? Aí a gente vai fazer isso para todas as outras animações. Idle, a gente vai colocar jump. A gente vai criar outra. Como o jump ele não é uma animação, você pode simplesmente arrastar aqui da pasta e colocar aqui dentro. Agora que já colocamos todos eles bonitinho, é só ajustar o FPS da animação e ir testando. Ok. Agora ele tá bonitinho ali. Se a gente rodar, selecionar atual. Calma aí. Ok, ele vai estar bonitinho aqui. E pra gente salvar, a gente vai vir aqui, salvar cena como. Não, primeiro a gente tem que vir aqui no Res, botão direito, criar nova pasta. Cenas. É aqui a gente vai salvar em cenas. Aqui, player. Agora a gente vai aqui salvar a cena como main. E a gente vai clicar aqui, adicionar instância de cena. E a gente pode colocar o nosso personagemzinho aqui no nosso jogo. Indo aqui no player, na animação, a gente pode deixar o idle como principal animação se o jogo começar. Então a gente clica aqui no idle e clica nesse azinho aqui, auto-reproduzir ao carregar. Ele vai ficar azulzinho. Agora se a gente dar play, ele vai estar aparecendo. Caso dê algum erro, a gente precisa vir aqui em cenas, clicar com o botão direito e definir como cena principal na main, né? Porque é a main e a nossa cena principal. Agora a gente vai setar alguns movimentos do player. Então a gente vai vir aqui no player e adicionar o script. Scenes player.gt. Não, calma aí, vamos criar aqui outra pasta para scripts. Então a gente pode vir aqui de novo, adicionar script. Aí a gente muda. Como que volta? Aqui em cima, eu acho. Scripts. E a gente abre e cria. Aqui já vem tudo já meio que pré-setado da Godot. Então ele já tem física. Ele tem ali a gravidade, né? Então ele vai ser puxado para baixo até que tenha algum objeto com colisão. E já tem aqui mais ou menos o direita e esquerda. Então, Ctrl S. Então, se a gente rodar, é para o personagem cair no void. Perfeito. Agora a gente vai no main, a gente clica ali no 2D e a gente vai criar uma plataforma para o nosso player ter um chão. A gente vai aqui no main, adicionar novo filho, node 2D, static body, e daí no static body a gente vai aplicar mais um nó, que é pra gente ver ele. Então vai ser sprite 2D. Usando aqui o sprite 2D, eu vou colocar qualquer imagem aqui, né? Você pega aqui e arrasta ali naquela pastinha.
E aqui a gente pode clicar aqui no Text Body e clicar aqui nessa opção de agrupar os nossos selecionados. Então ele vai selecionar o Text Body e o Sprite 2D, né, que seria a imagem, e a gente pode mexer os dois ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui embaixo. Ele tá só um pouquinho maior do que o meu personagem, mas tudo bem. Então, se a gente rodar, ele tá passando do Text Body, porque ele não tem uma colisão definida. Então, a gente vai vir aqui no Text Body, adicionar no filho. Aqui, Collision Shape 2D. Criar. Agora, clicando no Collision Shape, a gente pode vir aqui no Shape e vir aqui e selecionar alguma forma. Eu vou pegar o retângulo e aqui a gente tem que deixar ele todo no quadradinho, no caso na imagem, né? Ok. E a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso player. Então a gente vai vir aqui no player, botão direito, adicionar no filho e Collision Shape 2D. Aqui, adicionando também, vou adicionar um retângulo. E a gente deixa o nosso bonequinho dentro das medidas. Aqui. Agora a gente pode salvar. E vamos ver se funcionou. A gente vai rodar aqui. E ó, ele tá parado, então significa que funcionou. A gente tem aqui duas colisões. Então eles não vão se passar de forma nenhuma. A gente consegue visualizar, né, tá funcionando. E ele funciona aqui pela setinha do mouse e pelo setinha do mouse, pela setinha do teclado e pelo espaço. Pra gente adicionar o WASD como tecla, a gente vai aqui no projeto, primeira ali, configurações do projeto. E é aqui que a gente vai adicionar os novos controles. Em vez de setinha, a gente vai para o WASD. Vai funcionar os dois, no caso. Então, a gente adiciona uma ação, por exemplo, direita, adicionar. E aqui a gente adiciona teclas do teclado. Direita, então vai ser D. Aqui, ó. Direita é right, né? Ok. E a gente clica outra D. Aqui. D. E a gente faz isso pra todas as outras, no caso, direita e esquerda, né? E pular eu acho que dá pra deixar no espaço. Agora a gente pode mexer direita com D, esquerda com A, e a gente pode pular no W. Fechar. Só que a gente tem que ir no Player, no Script, porque aqui ele tá como aqui ele tá como o I accept tanto o left quanto o right. Então a gente vai trocar pelos nomes que a gente colocou lá. Direita. Não, errei. Calma aí. E eu coloquei... Deixa eu lembrar. Pulo. Ok. Ctrl S agora para estar funcionando na WASD. E o W para pular. E é isso, tá funcionando. Ok, agora ele funciona WASD, só que ele tá apenas... Só que ele tá apenas com a animação de parado. Ok, vou adicionar um comentário aqui que tá falando sobre as animações. Agora a gente cria uma função. Não, agora a gente cria um if. Se ele tá se movendo, a gente troca a animação dele de parado para correndo.
Agora eu preciso da animação Sprite 2D, né? Porque é nela onde fica as animações. E pra gente pegar esse Animated Sprite, a gente segura Alt e puxa aqui pro... Claro que não aí, né? Aperta Alt e coloca aqui que já vai estar exportado essa animação. Cadê? Aqui, nosso if. Então, a gente coloca esse nome gigantesco aqui. Ponto. Animation, que é o que a gente vai querer trocar. E a gente coloca pra run. Oh, meu Deus. Run. Agora a gente vai criar um else. E aqui a gente vai colocar idle, porque se ele não tá correndo, ele tá parado. Ou ele tá pulando, mas a gente vai ver depois se ele estiver pulando. Vamos testar. Ó, dá pra ver que ele parado, ele não mexe as perninhas e indo pros lados, né? Ele tá correndo ali, ele tá mexendo as perninhas. Pra fazer ele pulando, a gente precisa só copiar aqui. E como já tem esse if de se ele não estiver no chão, a gente troca também a animação. Rodando aqui, a gente consegue analisar que o pular, a animação de pular tá funcionando, né? Porque é ele meio que paradinho no ar. Só que tá meio estranho o personagem, né? Porque ele não tá virando pra esquerda quando você anda pra esquerda. Isso a gente resolve aqui. A gente ativa Player. Aqui a gente vai no Animate Sprite 2D. E aqui a gente tem o Flip H. E a gente coloca ativo. A gente também pode... A gente pode colocar... Não. O quê? Tá, e a gente ativa esse Flip H, que é pra ele virar horizontalmente. Meio que espelhado. Só que se você rodar, você vai ver que ele só vai estar olhando pra esquerda. Então a gente vai arrumar isso já já. A gente vai vir no Player, Script. Então a gente coloca aqui if direction for igual a 1 igual a 1.0. A gente vai selecionar aqui, né, o objeto, calma aí. Aí a gente vai selecionar o flip. Com o script do player aberto, a gente vai colocar um if direction for 1. A gente vai animate sprite 2D.flip h igual a falso. Se ele olhar para a direita, ele não vai inverter verticalmente o personagem. Elif direction for igual a -1. Opa, -1. Animate sprite 2D.flip é igual a true. Então, se... Ctrl S para salvar. Então, se ele vai começar olhando para a esquerda, se eu mexer para a direita, ele olha para a direita, e se eu mexer para a esquerda, ele olha para a esquerda. Ó, começou aqui na esquerda, eu mexo para a direita, ele vira a carinha. Ok. Agora a gente pode aplicar um som para quando ele pular. Fazer um sonzinho, porque até agora o nosso jogo não tem som, né? Então a gente pode vir aqui em Assets, criar uma nova pasta, Sons. Opa, Sons. Aí eu salvei alguns sons aqui. Daí a gente coloca aqui na pastinha Sons. Temos som de moedinha, quando ele... Aqui, Jump, que é o som que a gente quer. Pra gente adicionar o som no jogo, a gente vai aqui em Player, botão direito, adicionar um na filho. Aí aqui a gente coloca o Node 2D. E áudio Stream Player, criar. Aí aqui a gente coloca como pulo, que vai sair um som quando ele vai pular. E a gente move o jump aqui
pra pastinha. E pra gente adicionar o pulo, vai ter que ser a mesma coisa do Animated Sprite. Então a gente vai apertar... Oh, meu Deus. A gente vai apertar Ctrl e puxar o pulo pra cá. Então, aqui, quando ele pula, né, a gente coloca pulo, ponto, play. Pulo, ponto, play. Agora a gente testa. Ui, tá muito alto meu fone. Anyway, tá fazendo somzinho. Agora, o nosso jogo ele tem o somzinho de pulo, só que ele não tem um mapa definido. Então, a gente vai criar um mapa. A gente vem aqui, cena 2D, e a gente vai adicionar um tile map. Criar. E aqui na direita, a gente vai criar um tile set. Opa. Aqui. Dá pra ver que ele ficou uns quadradinhos aqui. Agora, a gente clica embaixo em tile set. Vem aqui na setinha Atlas. A gente vai no Assets, Imagens, Plataformas e seleciona aqui. Abrir. Ele vai setar automaticamente os quadradinhos aqui de cada bloquinho. Agora ele tá aqui separado em quadradinho bonitinho. Aí a gente clica em Tile Map, seleciona aqui e nessa opção aqui a gente consegue colocar os quadradinhos. Nessa opção aqui também, ela se segura, sim, e vai fazer. Também tem o quadrado, que é um quadradão, e com o botão direito do mouse você apaga o que você fez. Só que dá pra perceber que o tamanho da tela tá muito grande em comparação a um tamanho da minha sprite. Então a gente pode vir aqui, escala, colocar no 3, por exemplo. Aí, ó. Agora tá mais bonitinho. Eu vou fazer o mapa aqui. E... enfim, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem e tudo mais. Pra gente configurar a altura... pra gente configurar a altura e a largura do jogo, a gente pode vir aqui em Projeto, Configurações do Projeto, Geral, Janela, e aqui a gente pode colocar a que a gente quiser. Eu vou colocar 1280 por 720. Oh, meu Deus. Oh, 720. Ok. Aí fica um pouquinho maior. Então eu vou refazer aqui e eu já volto. Ok, já tá pronto basicamente a nossa cena. A gente vai vir aqui no cenas, calma aí. Aqui, salvar como, aqui nas cenas, e pode ser nível 1. Salvar, ok. Agora, pra gente começar no nível 1, a gente pode vir aqui na main, aí a gente pega aqui o botão direito, instanciar cena filha, e colocar o nível 1, nível 1.
A gente pode vir aqui no player e... Calma, de novo. A gente pode vir aqui no player e... Ué? Ah, tá. A gente pode vir aqui no player, na Animate Sport 2D, e a gente pode aumentar a escala dele também. Aqui no main, a gente pode tirar esse stat body, que a gente só estava testando. E agora a gente vai no main, instanciar a cena filha e a nível 1. Vou botar aqui. Ctrl S. Aqui no nível 1, deu pra ver que as sprites estão meio bagunçadinhas, então a gente vem aqui, textura, e coloca a segunda textura. Ctrl S. E agora tá mais bonitinho o cenário. Vamos ver como que tá funcionando. Acho que ele tá muito grande agora. Deixei no player. Colocar. Agora eu acho que tá mais bonitinho. Ele tá passando direto do chão. Mas é porque o chão não tem o Collision Shape. E é isso que a gente vai fazer agora. Para resolver esse problema, a gente pode vir aqui no nível 1, aqui no Tile Map, e daí a gente vai aqui em... Calma aí. Ok, agora a gente vai arrumar o problema da colisão. Mas antes, o player deveria ser instanciado aqui no nível 1, não no main. Então, a gente pega aqui o botão direito, adicionar no filho. Opa! Adicionar instância filha e a gente coloca o player. A gente pode botar ele bem bonitinho. E agora no main não precisa mais desse player. Aqui a gente salva também e vai aparecer aqui o nosso personagem principal. Ok, agora o problema de colisão. A gente vem aqui no nível 1, Tile Map, aí a gente clica aqui em cima, vai aparecer essas opções. Em camadas físicas, a gente adiciona um elemento, que é aonde que vai ter ali a colisão. Então agora, aberta essas coisas aqui, agora a gente vai em Tile Map, Tile 7, agora a gente vai em Tile 7, aqui selecionar, que são esse quadradinho, esse. Você aperta Shift Enter para selecionar mais que um, se não tiver um do lado do outro. E são basicamente esses dois que a gente tem a física aqui, né? A gente escolhe os assets que vão ser ali, que vão ter o elemento de colisão. A gente vai em física layer, a gente coloca aqui, então a gente vem aqui e redefinir para o formato padrão. Mas a gente também pode selecionar manualmente, né, um ponto exato de colisão. Feito isso, a gente pode rodar. E ele está aqui. Ui, que susto! Ele está aqui bonitinho, mas eu não gostei porque ele está na graminha verde. A gente vai em Tile Map de novo. Tile 7. Ah, tá. Não. Quando a gente mudou a escala do nosso personagem, eu não mudei o shape dele, né? Que seria ali a área de contato. Aqui. Aqui. Um pouquinho mais pra baixo. Aí. Perfeito. Agora sim, ele não vai ficar com as perninhas pra dentro da terra. Aí. O pulo dele tá muito baixo. Então a gente vai ter que arrumar isso também. A gente vai vir no player, aqui no script, e a gente pode mudar aqui o nosso pulo. Vamos ver se assim tá bom. Aí, agora tá melhorzinho. Agora a gente pode fazer
o fundo do nosso joguinho. Então, vamos... deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Deixa eu ver. Assets, images... Não. Aqui tem os fundos dele, né? Node, adicionar no filho. Aí a gente pesquisa text. Rect. E a gente puxa aqui. Não, a gente precisa de um bloco só. Aqui. E daí a gente seleciona alguma coisa pra ficar de fundo. Eu vou pegar aqui alguma sprite e já volto. Tá, eu vou criar aqui outra pasta pra mim colocar o fundo do jogo. Aí. Eu vou arrastar aqui pro final. E aqui no Texture React, I don't know. A gente vai colocar aqui. Agora ele tá pequenininho. Ele existe, mas ele tá pequenininho. Então a gente vai vir aqui pro... Transform. Aqui a gente vai colocar o tamanho da tela, que é 1280 por 720. E vai ficar o fundo. Percebe que ele virou um só, que era pra ele repetir. Então a gente vai corrigir isso agora. E para resolver isso, a gente vai vir aqui em cima, selecionando o Texture Rect. Aqui embaixo, em Scale, a gente vai colocar Tail. E aqui a gente tem um fundinho pro nosso jogo. Enfim, lembrando que a gente pode colocar aqui a Texture React, a gente pode também colocar textura aqui e colocar no segundo, que vai ficar mais nítido ali os pixels. Agora a gente pode adicionar inimigos e itens coletáveis pro nosso joguinho. Nossa, toda vez que ele pula eu tomo um susto. Agora a gente vai aqui adicionar no filho. Node 2D Animated Sprite. Criar. E aqui a gente também vai criar aqui o Collision Shape. Ok. Agora às vezes a gente renova para inimigo. E aqui a gente pode adicionar. Adicionar os inimigos. Deixa eu ver se eu puxei os inimigos pra cá. Eu acho que não. Não, só puxei o player e o coletável. Vou pegar aqui as sprites dos inimigos e eu já volto. Aqui, imagens. Aqui. Eu vou pegar essa sprite aqui. Meu Deus, eu coloquei no player. Coloquei no player. Então a gente vai mudar aqui pro... eu não criei a pasta. Então a gente vai vir aqui. Imagens, criar nova pasta. Inimigo. Aí no inimigo a gente vai colocar aqui o bichinho. A gente traz pra cá. Na verdade a gente cria sprite frames. A gente clica aqui. Eu vou
colocar run, mas ele só vai estar andando. Então a gente vai... Assets, imagens, inimigo, aqui. Abrir. E aqui é 1, 2, 3, 4. 4 por 3. E aqui ele vai ficar separadinho, bonitinho. A gente pode separar. Aqui eu acho que é ele nascendo, né? Vou separar essas 3 aqui. Adicionar 4. Esses 4 quadros aí. A gente pode... A gente pode vir aqui em textura e colocar a segunda opção, que é melhor para pixel art. Aí que a gente pega Collision Shape. A gente bota o retângulo e a gente coloca aqui no nosso bichinho. Agora a gente pode ir no inimigo. A gente coloca... Agora a gente pode ir no inimigo. A gente clica aqui em Transform e coloca na escala... Oh, meu Deus. Coloca na escala 3 aí. Deixa eu só ver qual que é a do player. A do player a gente deixou 8... 2 e pouco. Então aqui a gente pode colocar 2,50. Oh, meu Deus, eu esqueci da vírgula. Não. Aí. Melhor. Agora a gente vai mudar também o Collision Shape. Ah, já. Perfeito. Já mudou também. Agora a gente pode salvar. Aqui a gente vai em cenas e inimigo. Beleza, a gente salva. E ok, agora a gente pode vir aqui no nosso nível 1 e puxar o inimigo para ele ficar no nosso mapinha. Então a gente vem aqui, botão direito, instanciar a cena filha. Cadê o inimigo? Então esse inimigo pra cá. Ah, é porque o meu boneco ele é um tamanho maior. Então a gente pode vir aqui no inimigo e aumentar bem a escala. Oh, meu Deus. Aumentar bem a escala. Ah, eu tô mudando a escala do Collision Shape. Desculpa, gente. A gente vai no inimigo. E Scale 4. Ok. Beleza. Ctrl S. Aí agora... Deixa eu ver se ele puxa de novo. Ok, agora a gente pode Ctrl S e temos um inimigo. Ai, que susto! Temos um inimigo aqui. Ok, eu deixei aqui uma camadinha de bloquinho e eu quero colocar outro inimigo. Então a gente vai clicar aqui, Ctrl C, e aqui no Node, Ctrl V. Ele vai ser criado aqui no mesmo lugar da primeira instância. Eu vou mudar um pouquinho o mapa também.
Ok. Salvando. Agora a gente tem 2 inimigos. Ai, que susto. A gente tem 2 inimigos. Agora a gente precisa fazer a movimentação deles. Pra gente ordenar bonitinho aqui, não ficar, se a gente for colocar mais monstros e etc, não ficar muito feio. Então a gente vai criar aqui um novo nó. Node 2D. Criar. E a gente vai colocar os inimigos, oh meu Deus, aqui dentro. Aí. Ctrl S. Aqui a gente vai no inimigo, Animate the Sprite. E a gente vai fazer o que eu esqueci de fazer, que é ajustar aqui a velocidade. Tudo bonitinho, acho que 8 tá bom. E a gente clica aqui pra toda vez que o jogo for iniciar, né? Pelo menos a fase for iniciar, ele vai estar fazendo ali a animação. Ó, agora eles são mais bonitinhos. Oi! Eles são mais bonitinhos. Aqui eu vou ter que mudar um pouquinho. Aqui, a colisão. Pelo fato dele ficar subindo e descendo. Mas eu vou deixar um pouquinho pra baixo. E salvar, né, que é importante. Agora eu vou colocar aqui no inimigo um novo nó. Que vai ser um timer. Ok, criar. E aqui eu vou deixar 2 segundos do começo. Tá bom. E Auto Start ativo, né? Pra toda vez que for carregar a cena do inimigo, ele está ali ativo. Agora a gente vai arrumar aqui bem bonitinho. Cenas inimigo, beleza, criar. Ok, para fazer o caracol andar, a gente vai precisar de algumas variáveis. Que vai ser o velocidade. E a gente vai precisar também de direção. Direção igual a menos 1.0. A gente vai fazer ele andar. Para isso, a gente precisa... Ok, agora a gente salva e a gente vê... Ó, eles estão dando pra esquerda. Ui, que susto. Eles não vão parar porque não tem colisão. E também porque a gente não setou ali os 2 segundos, né? A gente tá aqui em inimigo, a gente vai vir em sinais. E aqui do timer, né? O sinal do timer que vai ter esse timeout. Clicando 2 vezes. Aqui a gente seleciona o inimigo e conecta. Ok, agora a gente vai mudar a posição. Position is equal. A gente vai colocar menos 1. Tá. Ok, aqui a gente vai colocar a nossa direção ali em cima. Que vai ser vezes igual a menos 1 para ele dar a volta. Então, ele depois de 2 segundos, ele tá indo e tá voltando. Então, significa que deu certo aqui o que a gente fez até agora. Agora, ele tá... Ó, ele tá indo e ele tá voltando, mas ele não tá trocando o lado. Então, a gente vai puxar aqui o Animate Sprite pra gente... Oh, meu Deus. Aqui. E a gente pode vir aqui, pode ser aqui mesmo. A gente vai pegar esse daqui. Que vai ser igual. A diferente. Não. A gente coloca aqui. Ponto. Flip horizontalmente. É H. Vou fazer de novo. E aqui a gente pega essa variável. Coloca o ponto
ponto flip, que vai ser igual a diferença desse ponto flip. Que daí ele vai mudar, né, a direção. Só que ele tá ao contrário, então a gente vai vir aqui no Animated Sprite e vai deixar ativo o Flip H. Então ele já tá olhando pra esquerda e depois ele olha pra... que susto! E depois ele olha pra direita. Agora eu vou ir ali no timer e vou diminuir um pouquinho, eu vou botar de 1 segundo pra ver se fica ali melhor no nosso jogo. Ok, eu vou vir aqui na nível 1 e vou setar os inimigos mais pro meio. Ok. Agora a gente pode... Opa! Agora a gente pode dar play. E ok, os dois... Ai! Ok, os dois estão ali se mexendo. E já ganharam um pouquinho mais de vida, né? Com a animação e eles se mexendo. Ok. Ok, agora a gente vai vir aqui no... Oh, meu Deus. Inimigo. Script. E se a gente clicar aqui em Animated Sprite, a gente consegue ver aqui alguns sinais que a Godot tem aqui pra gente. Agora a gente vai ir no inimigo. E a gente clica aqui no inimigo e em sinais, para ver alguns sinais que a Godot já deixa pra gente. E a gente vai usar esse sinal aqui. Você clica 2 vezes e você conecta. A gente vai vir aqui, body entered, conectar, que vai servir justamente no exemplo que eu dei mais cedo, sobre o personagem entrar em contato com o inimigo. So I can print that out as a little test. I can say print body, and now if I get a collision between the two, it tells me character body 2D with the ID number of that node. That's not super helpful, so what I want to check is the name of that node. If I test this again, it's now telling me it's collided with the player. So that's good. I can now use that as my statement for the collision check. I'll say if body name is equal to player, then we can say that the player has been killed. But how do we do that? When we worked with Area 2D, it was possible to use an existing signal, which told us when there was a collision. But now we need another signal, which tells us that the player has been killed. Well, that's not really an existing default signal. Luckily, we can create our own ones. So I head back up to the top, and where I've got my variables defined, I can say signal player underscore died. If I save this now, and let me just put a pass in here to get rid of this error, you can see it's updated with custom signal. And this signal is linked to my snail script. What we'll do here, instead of this pass, is we'll emit that signal. Emit underscore signal, pass in the signal name, which is player died, and then pass in any arguments that might be useful, which in this case is the body. Now we're emitting the signal, but a signal has to be received and processed. And where is that going to happen? Well, it makes sense to do that right in the very top. Our main node essentially is the game manager. This is what handles all of the logic. Right now it doesn't have a script, but we need to give it one. So I'm going to create a... Ok, aí aqui a gente consegue fazer algumas coisinhas. Por exemplo, if body.name por igual a player. Deixa eu só ver se é minúsculo. Se for aqui igual ao player, a gente pode se for igual ao player, a gente pode emitir um sinal. Para isso, a gente vai vir aqui. Aqui, signal, player. A gente vem aqui, signal, player.
Vai. Player morreu. A gente vem aqui, signal. Player morreu. E aqui a gente emite esse sinal. Aí aqui embaixo a gente emite signal. Aí entre parênteses a gente coloca o nome do sinal que tá lá em cima. Player morreu, vírgula, body. E agora para receber esse sinal, a gente vai na main e a gente vai criar um script pro main. Scenes não, né? Vai ser em scripts. Abrir. Criar. Ok, aí para mim captar esse sinal, eu venho aqui. Eu vou renomear esse nó para inimigos. Inimigos, ok. Ctrl S. Agora a gente tá aqui no main. A gente pode criar aqui a nossa função. Opa! Aqui a gente cria a nossa variável. Aí a gente vem aqui, pega do node 2D, aí a gente pega aqui ponto get node or no, aí a gente aqui inimigos, que é aqui o node aqui. Que é esse node aqui. Eu vou colocar aqui de nível 1, para ficar mais fácil de entender. E aqui a gente tira aqui para nível 1 também. Nível 1, ok. Aí aqui a gente vai ver se ele achou aqui os inimigos. A gente vai fazer for. Aqui, for, por exemplo, e inimigos. Ponto get children. Ou seja, ele vai entrar no nó dos inimigos. Aqui. Cadê? Nível 1. Ele vai entrar nesse nó dos inimigos e vai pegar o inimigo e o inimigo 2. Aqui a gente vai pegar enemy. Aqui a gente vai pegar i. Ponto player. Player Calma aí, deixa eu ver a variável aqui. Player morreu. Vamos colocar aqui, Ctrl C. Ponto connect. Aqui a gente usa como parâmetro a função que a gente quer fazer quando emitir o sinal. Então a gente pode colocar, por exemplo, player morrendo, por exemplo. Aqui embaixo a gente vai criar essa função de player morrendo. Aqui é função player morrendo. Aqui em cima no ready a gente tem que colocar
a gente tem que chamar a função, né? Então a gente chama o setup level, abre e fecha parênteses. Aqui a gente tem que colocar, como a gente, Ctrl S, né? Como a gente colocou aqui o inimigo que a gente passa o body também, a gente tem que colocar aqui nessa função também. E daí a gente coloca aqui. Aí a gente coloca aqui body. Foi o que a gente passou no inimigo aqui, né? Ctrl C. Agora eu vou no meu player e vou criar uma função para ele mudar de animação quando ele estiver morrendo. Aqui, bem embaixo. Função. Animation Express 2D, ponto. Animation. Aí a gente vai colocar, igual die. Eu tenho que colocar aqui que é void. Enfim, aí ele vai mudar. Deixa eu ver se é esse mesmo o nome da hit. Ok. Agora a gente tem que setar pro personagem ele ficar parado quando você for atingido pelo bichinho. Então a gente vai aqui, adiciona uma variável. A gente pode colocar vivo, igual a true. Aí a gente coloca aqui em cima if, diferente de alive, return. Calma aí. Então aqui a gente vai colocar se o diferente de vivo, return. Aqui a gente coloca return e aqui embaixo a gente coloca alive igual a falso. Agora a gente coloca aqui no final, na função de morrer, a gente coloca vivo igual a falso. A gente pode testar agora se tá funcionando. Ok. Agora a gente pode voltar pro nosso main e fazer a função ali de player morrendo, que tecnicamente vai chamar a função aqui do player de a função morto. Aqui eu faço body, ponto. Aqui eu faço body, ponto, a função que eu fiz, que é morto. Ctrl S e veremos se vai funcionar. A ideia é que aqui ele fique parado, eu não consegui mexer, ó. Não consigo mexer e ele tá fazendo ali a animação de morte. Ok. E agora a gente pode adicionar outro som para o nosso player, que é quando ele tá morrendo, né? Quando ele toma um dano pro bichinho. Que no caso é quando ele morre. A gente vai vir aqui no player, botão direito, adicionar no filho, que a gente vai colocar áudio stream player 2D. A gente vai colocar aqui pra morte. Que triste. Daí aqui a gente vai colocar Ctrl V. A gente vai colocar aqui morte.play. Aí aqui a gente vai selecionar aqui
E a gente vai pegar aqui no nossos sons, hurt, dele se machucando. Aqui a gente pode colocar no começo também. E aqui a gente aperta o Ctrl Z. A gente aperta Ctrl e puxa o morte, né? O som. Ok. E ele vai ficar assim. Ele vai tocar a musiquinha. Ele vai fazer a animação. E ele vai parar de você ter os controles ali do jogo. Deixa eu ativar o som. É isso. Ok, agora a gente pode fazer o nosso item coletável. Então a gente vai vir aqui, criar uma nova cena. Agora a gente pode fazer o nosso item coletável. Vou vir aqui, criar uma nova cena. Outro nome. A gente vai colocar aqui área 2D. Criar. Como filho a gente vai adicionar Animated Sprite. E cadê? Character Body. E a gente vai adicionar. Calma, vou fazer de novo. Adicionando o Animated Sprite, a gente pode adicionar outro nó filho e fazer Meu Deus, não sei falar. Agora a gente pode vir aqui e fazer o Collision Shape 2D. Criar. Animated Sprite. A gente vai vir. Cadê? Coletável. Eu deixei como moeda. Vou colocar aqui. Moeda. A gente vai aqui no Animated Sprite. Vai colocar aqui. Não. A gente vai no Animated Sprite. Aí a gente vem aqui. Sprite Frames. Abre. Daqui. Massa. Tá bom. Agora a gente vai pegar coletável. Porque eu coloquei maçã. Aqui eu vou colocar moeda. E daí aqui eu vou pegar aqui o coin. Abrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai setar aqui e selecionar todos. Adicionar os quadrados. E a gente pode vir aqui na moeda, transform, e colocar na escala 2, eu acho que tá legal. A gente vem aqui nesse Sprite 2D, a gente coloca a textura e a segunda para ela ficar mais bonitinha. A gente clica aqui, né, pra toda vez que iniciar ela fazer essa animação. Agora vamos só editar a animação, que eu acho que tá um pouquinho lenta. Não, 10. 10. Aqui, tá bonitinho. Agora a gente vem aqui no Collision Shape. Vazio, aqui a gente coloca o retângulo. Ok. Agora a gente pode colocar a nossa moeda. Primeiramente a gente tem que salvar, né? Então vai ser nas cenas, ok, moeda, ok. A gente pode vir aqui no nível 1. E a gente pode vir aqui, adicionar filho. Inimigo não. Calma. A gente vem aqui, instanciar a cena filha e a gente pega a moeda. Ok, a gente faz o mesmo esquema dos inimigos. A gente cria um node. A gente coloca aqui moeda. E a gente coloca aqui embaixo.
Ok. 2T. A moeda vai estar aqui em cima, né? Todas. Eu acho que ela ainda ficou bem pitiquinha. Ué. Ok, agora a gente tem as nossas moedinhas. Vou colocar uma aqui, e outra aqui no cantinho. Ok. Agora a gente pode salvar. And instantiate as many apples as I need. So I have a lot near the end. But I won't be able to actually collect. Nothing happens because there's no collision set up. Well, we already know how to do that. So first of all, let's head over to the apple and create a new script. So the collision is going to be detected by my area 2D node. It's body enter. I connect it to the apple node. Okay. Ok, agora a gente vai na moeda e a gente vai vir aqui, criar um script, cenas, não, a gente vai precisar aqui, script, criar. Ok, agora a gente vai fazer na mesma pegada do inimigo, de pegar o sinal, de detectar se tá encostando, e fazer com a moeda. Aqui a gente vai vir sinais, body entered, clica 2 vezes, aqui conectar. Ok. Eu também vou precisar do Animated Sprite 2D, então a gente vai apertar Ctrl e puxar ele aqui. No caso, segurar o Ctrl. Ok. Aqui a gente pode colocar. A gente vem aqui e adiciona um somzinho aqui, né? A gente pode adicionar um som para quando a gente coletar a moeda. Aí a gente vem aqui, inspetor, coletar. Aqui, cadê o coin? Ok. Aí aqui a gente pode tirar essa parte e fazer o som, né? Coletar ponto play. Aqui coletou ponto emit. Aí aqui a gente chama a função. Aí aqui em cima a gente coloca aí aqui a gente aperta, segura Ctrl e puxa o som ali, Ctrl Y, a gente puxa ali o coletar. Perfeito. Ok, a gente pode salvar. E agora a gente vai pro player fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na função quando ele morre. Agora a gente cria outra função para quando ele for coletar a... Não, calma. Agora a gente vai criar como se fosse um desse, só que pras moedas. Então, Ctrl C, Ctrl V, a gente vai trocar os inimigos por moedas. Nível 1, get nome, e aqui a gente vai pegar aquilo que eu coloquei. Moeda. Moeda. If moedas.
Aqui a gente vai colocar coletado. Aqui a gente vai colocar então, aqui a gente coloca outra função, que seria incrementar. Deixa eu fazer bonitinho. Incrementar score, que seria ali para contagem das moedas, né? Agora a gente vai criar outra função chamada incrementar score. E aqui a gente coloca void. Agora a gente precisa da variável score. Então a gente vai criar var score var aqui score 2 pontos int igual a 0. Aqui a gente pode colocar score mais igual a 1. Eu esqueci e botei um espaço ali sem querer. Ctrl S. Ok. Agora a gente vai voltar lá na moeda, porque a gente está emitindo o sinal, só que a gente acabou que não deixou de coletar a moeda, mesmo depois de você coleta pela primeira vez. Então a gente vai clicar aqui, arrastar aqui, porque a gente vai mexer com esse dado. Ok. Agora a gente pode colocar aqui collision shape 2D. Aí a gente vai ponto desabilitado igual a verdadeiro. Então a gente vai desabilitar a colisão com a moeda para evitar de que você colete a mesma moeda mais de uma vez. Ctrl S para salvar. Agora a gente vai criar uma função para isso acontecer. Desativar colisão. Opa. E aqui a gente vai chamar de desativar colisão. Agora a gente vai chamar... Opa. Agora a gente vai chamar a função. Desativar colisão. Ctrl S. Aqui tá dando erro, porque eu coloquei o nome da variável errada. Então, ao invés de coletado, é coletou, porque é o nome que eu coloquei aqui no sinal da moeda. Só deixando claro. Tem que lembrar de deixar as coisas com o mesmo nome. Então, ai que susto. Então, a gente tá conectando. Percebe que o som já não faz duas vezes o mesmo som. Ó, mesmo se eu passar de novo, ele não faz o som. Então, a gente precisa fazer com que essas moedinhas desapareçam. Ok, e daí pra a gente fazer ali deletar, no caso, as moedas, a gente pode fazer o seguinte. E pra apagar a moeda, a gente vai na moeda. E depois de desativar a colisão, a gente vai escrever QE free, que aparece aqui embaixo. Ctrl S. Então a gente vai testar pra ver se... Ah, tá dando um erro aqui. Então vamos colocar aqui. Ui.
Ah, tá dando erro aqui, porque a gente não colocou o incrementar score. Então a gente tem que colocar aqui. Ok. Ok, agora a gente... Ui, estamos coletando, porém não estamos ouvindo o som. Vamos para a moeda. Coletar ponto play. Agora a gente faz call different, deferred, aí a gente coloca apagar moeda. Então agora a gente vai criar uma função apagar moeda. Vai ser void. Opa. Deixa eu ver se isso dá certo. Eu acho que não dá certo. Tá, calma, não posso morrer, né? Não dá certo. Ok, agora a gente vai aqui. Agora a gente vai aqui pra moeda pra apagar ela. A gente vai esperar o som de coletar funcionar. E depois a gente apaga a moeda. Rodando aqui, a gente consegue escutar o som. E a moeda vai excluindo. Vamos rodar o nosso jogo pra ver como que tá. Coletamos a moeda some. Só que quando a gente morre, a gente fica nesse limbo aí pra sempre de fazer animação. A primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui em Player, Animate the Sprite, a gente pega o Hit. E esse botãozinho aqui, ó, se eu deixar assim, é porque ela não vai repetir, ó. Não vai repetir e vai apenas uma vez a animação. Não vai ficar repetindo toda hora. Outra coisa também que a gente tem que fazer é fazer com que quando o player morra, ele retroceda a fase. No caso, quando o player morre, ele volta desde o começo. Então, a gente vai vir aqui no player, nessa função aqui, e a gente vai fazer o seguinte. Get tree, get tree. Oh, meu Deus. A gente vai vir aqui, get tree, lá em cima, ponto A, ponto reload current scene, que no caso vai fazer com que a cena volte desde o começo, quando ele morrer. Vamos testar. Ó, ele... Ai, que susto. Ele tá morrendo direto só ao encostar no bichinho.
Então a gente precisa esperar um pouquinho. Eu vou usar o mesmo weight do coletável. E vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, que susto. Ele faz a primeira animação, né? A animação dele morrendo. E volta. Agora o que falta pra gente é condição de vitória. E é isso. E é isso, gente. O nosso jogo ficou assim. Todo bonitinho. Cheio de coletáveis. E com monstrinhos. Tem a animação de ficar parado, de correr, de pular, de morrer. Contando com os inimigos também, né? Fora as modinhas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo, é uma base que vocês podem usar para outros jogos ou ideias que vocês tiverem. E espero que tenham gostado. Até depois e vejo vocês na Game Jam. Hello guys, eu esqueci de uma parte muito importante, que é como que a gente vai exportar o nosso jogo. Então, bora lá. Com o nosso jogo aberto, a gente vai aqui no editor, gerenciar modelos de exportação, e aqui você escolhe o modelo que você quer. O meu eu já baixei, que está no Windows, mas você basicamente seleciona e você aperta aqui no botãozinho de instalar. Após isso, a gente vai em projeto, exportar. Tem várias opções aqui para vocês mudarem. Tem o nome do produto. Que a gente pode mudar, o nome da empresa. E a gente pode vir aqui em exportar o projeto. Tá. Ok, agora a gente pode fechar. A gente abre aqui o jogo legal. E ele vai estar funcionando aqui bonitinho. O nosso joguinho. E era isso que eu tinha esquecido. E era isso que eu tinha esquecido. Um novo bagulhinho. E era isso que eu tinha esquecido. Mas assim, muito obrigada pra quem assistiu. E a gente se vê na Game Jam. Adiós!